Vamos lá, pessoal, vamos iniciar o curso preparatório para a OAB. Nós vamos falar sobre direito civil, matéria muito importante, matéria que você precisa entender não só para passar no exame de ordem, mas também para poder advogar com qualidade, entender, ajudar o seu cliente como advogado, como juiz, como promotor, como jurista, como operador do direito. É uma matéria muito importante. Te ajuda a passar na primeira fase e, sem dúvida nenhuma, quando você escolhe a segunda fase de direito civil, por mais que muitos falem, né, direito civil, processo civil é uma matéria difícil na segunda fase. É nada. Eu falo que nós só temos 3 peças. Direito civil só tem 3 peças. Inicial, contestação e recurso. Porque nós vamos mudar o nome da ação, mas a estrutura é a mesma. Então, é uma matéria muito bacana, é uma matéria do dia a dia para que você consiga a sua aprovação. Vamos juntos, então, tratar desse tema muito importante e eu quero trazer para você muitas informações pertinentes aqui. Antes de qualquer coisa, o que eu quero falar para você? Eu quero trazer para você uma reflexão. Quais são os temas mais cobrados no exame de ordem? Você precisa ter essa noção. Estudar não é só sair estudando, ler o dia todo, não. É calcular, é pensar, raciocinar, criar uma estratégia, um cronograma de estudo. É assim que você vai passar na OAB. Uma pesquisa revelou que nós temos pelo menos de 6 até 8 questões de ética. Geralmente elas são representadas com 8 questões na prova e a matéria ética sempre vai cair a mesma coisa na primeira fase. Os temas mais cobrados, o primeiro é os direitos e deveres dos advogados. Então, se você tiver a oportunidade de ler direitos e deveres do advogado, digita no Google, direitos e deveres dos advogados. Vai cair na prova uma questão ou 2 questões sobre esse assunto. Infrações e sanções disciplinares. Vai cair na prova da OAB em relação à ética. Então, digite lá no Google, pesquise no seu material de apoio, no nosso material de apoio, certamente vai cair. É certeza que vai cair. Então, muita atenção em relação a isso. Ética profissional sempre vai cobrar, então, direitos do advogado, infração ética e processo disciplinar. E órgãos da OAB, que tem, você sabe que tem os órgãos da OAB, nós temos aí o Conselho Federal da OAB, temos as subseções, temos as seccionais, então é importante você entender e decorar, entender, é bom que você não esquece, né? Então é muito importante. Em Direito Civil, que é a nossa matéria, que é uma matéria extremamente importante e relevante, com a quantidade imensa de conteúdo para estudar, eu quero trazer para você o que vai cair na nossa prova. Direitos e obrigações, tem que saber direitos e obrigações, vai cair. Nós temos pelo menos 1 ou 2 questões. Contratos em espécie, vai cair também. Sucessões, não tem jeito, não dá para fugir, sempre vai cair. Quando a gente fala de sucessões, eu quero lembrar você que cai direito de família também. E direito das coisas. Então, as matérias que mais caem na nossa prova são essas. Então, muita atenção em relação a isso, porque você precisa, de fato, estudar para poder ir bem na prova e poder passar logo, né? Acho que a intenção é essa, passar logo. Vamos lá, vamos para a próxima matéria aqui que eu quero tratar com você também. A próxima matéria que vai, os temas que vão cair na prova, eu quero falar com você de processo civil, que é alvo de muitas mudanças, recentes inclusive, e é bastante cobrada alguns temas na prova da OAB. Então, quando eu falo de processo civil, certamente vai cair petição inicial, artigo 319. Os procedimentos especiais são poucos, mas vai cair procedimento especial, sempre cai. Os recursos de espécie, nunca havia um exame de ordem, primeira fase que não caiu recurso, então é importante entender, dominar, porque vai cair na prova. Então, muito importante você ter acesso a essa matéria. No que diz respeito a outros temas, outros ramos, eu trago para você também a pesquisa revelou, pesquisa feita pelo curso, revelou que o direito constitucional sempre vai cair. Controle de constitucionalidade, direitos e garantias individuais, organização do Estado e ações constitucionais. Tema também que sempre vai cair no exame de ordem, hein? Então, muita atenção em relação a isso. Vamos para o próximo tema. Vamos lá, próximo assunto. Direito administrativo. A pesquisa revelou que sempre vai cair na prova da OAB, ou sempre cai. Agentes públicos, tem que saber o que é. Organização administrativa, intervenção do Estado na propriedade, aí estamos falando de desapropriação, né? E improbidade administrativa, incluindo a lei anticorrupção, tá? Então sempre vai cair na prova, muita atenção em relação a isso. Vamos para o próximo assunto, direito penal. A pesquisa do curso revelou que em direito penal sempre vai cair concurso de crimes, tem que estar afinadinho em relação ao concurso de crimes, crimes em espécies, extinção de punibilidade, sempre vai cair, tá? Sempre vai cair. E vale a pena lembrar também, teoria geral do delito, concurso de crimes, são os temas mais cobrados nos últimos exames também. Então, muita atenção em relação a isso. Próximo tema, vamos lá, processo penal. A pesquisa revelou que processo penal sempre cai na prova da OAB, jurisdição e competência, ação penal,
provas, recursos. Certeza que vai cair na sua prova. Então, muita atenção, tem que estudar essa matéria, hein? Vamos para a próxima matéria. Direito do trabalho. Então, as pesquisas revelam que sempre cai na prova da OAB, na primeira fase, remuneração e salário, contrato de trabalho, verbas trabalhistas, direito coletivo do trabalho. Sempre cai na prova da OAB. Próxima matéria, vamos lá. A próxima matéria é processo do trabalho, hein? Processo de trabalho sempre vai cair audiências trabalhistas, sempre cai. Atos processuais, recursos em espécies também. Também é um tema que vai cair na nossa prova da OAB, e essa pesquisa revelou que é certeza, né? E execução no seu trabalho também. São temas que não tenha dúvida, vai cair, tem que entender, tem que dominar. Próxima matéria é direito tributário. Em direito tributário, a pesquisa revelou que vai cair sempre conceito de tributo, espécies tributárias, obrigações e responsabilidade tributária, obrigação tributária, exclusão do crédito tributário. Sempre vai cair na prova. Então, temas que tem que saber. No direito empresarial, a pesquisa revelou que nós vamos ter alguns assuntos que sempre vão cair também. Contratos empresariais, falência e recuperação judicial, títulos de crédito, vai cair, e direito societário também vai cair. Então, importante aí também lembrar. Sempre, né? Sempre temas relevantes aqui. Então, trago para você no início dessa aula esse bate-papo para você saber o que cai em relação a todas as matérias no exame de ordem. Isso vai fazer a diferença para que você consiga ter sucesso no exame de ordem, tá bom? Vamos lá, vamos entrar agora no direito civil propriamente dito. O que é o direito civil, professor Júlio? O professor Júlio tem um livro que é Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Você que quer se especializar em direito civil para concursos, para a vida prática, esse livro é bem bacana para você estudar. Eu falo no meu livro que o direito civil ele pode ser entendido, sim, como o direito do cidadão. Anota aí, direito civil igual a direito do cidadão. É um ramo do direito privado. Então, vamos marcar, vamos anotar. Direito civil é o direito do cidadão e é um ramo do direito privado, que tem como objetivo, sim, determinar as regras de condutas entre as pessoas físicas e jurídicas. O Código Civil atual é de 2002. Nós temos a Lei 10.406, que é a lei de 2002, que trouxe um avanço, porque nós tivemos a atualização do direito civil. É a principal norma, o principal diploma legal dessa área do direito privado. Não dá para fugir. Eu falo que o direito civil está presente no cotidiano de todas as pessoas, não tem como você fugir. O direito civil é provavelmente a área mais complexa e extensa do código do direito no Brasil, e é o maior código de todos, né, porque tem muito assunto a ser discutido, abordado dentro do direito civil. Por isso é uma matéria extremamente importante. Quando você domina, você consegue sim, de certa forma, ter o resultado em outros ramos também. Vamos classificar para a prova da OAB que direito civil, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é o ramo do direito que lida com as relações jurídicas, como o direito e as obrigações das pessoas físicas e jurídicas dentro da esfera civil. Se a descrição parece abrangente, é porque de fato ela é. O direito civil é provavelmente o ramo mais amplo de estudo e aplicação do direito dentro do território nacional. Por isso é um ramo tão importante. Trago para você algumas classificações que vão fazer a diferença e vão cair na prova da OAB. O direito civil ele acaba englobando, sim, tudo aquilo da esfera do direito privado, que não possui no ordenamento jurídico, é o direito civil que vai atuar. Nós usamos no direito empresarial muito direito civil. O direito empresarial não dá para escapar do direito civil. Então temos aqui também, de fato, direito civil de forma atuação do direito civil de forma residual. E o mesmo acontece com o direito do trabalho também, né? O direito do trabalho também, de forma residual, nós temos a aplicação do Código Civil. Eu quero trazer para você que o direito civil é o ramo do direito privado, tá? Isso é a prova da OAB, que sempre gosta de bater nisso, você já sabe o que é. Ele é responsável por regulamentar a vida em sociedade. Então, vamos deixar claro isso. Para a prova da OAB, o que começa a complicar um pouquinho, que vai ficar fácil para nós. A prova da OAB gosta muito de entrar em discussões doutrinárias e jurisprudenciais em relação ao direito civil e segue algumas linhas de alguns doutrinadores. Então vamos trabalhar em cima delas para que a gente possa gabaritar direito civil. Então presta atenção na aula que tudo vai dar certo, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer para você. Quais aspectos que o direito civil trouxe avanços?
Então, vamos reforçar que o direito civil trouxe grandes avanços já a partir de 1916 nos direitos das mulheres. Também fez prevalecer, a partir do Código Antigo também, os valores coletivos sobre os individuais. Também isso aconteceu com o jurista Miguel Reale e o novo CPC, houve uma substituição do individualismo, né, exacerbado, presente no Código de 1916. Então, o Código atual, ele traz aí uma tendência a proteger a individualização. Isso é importante, uma grande mudança. E também dá mais espaço às questões como o direito dos contratos também, com o objetivo de regulamentar as questões contratuais com mais qualidade. Nós temos na prova da OAB, e aí começa a cair já na prova da OAB, os princípios do direito civil. Então, vamos lá. Eu quero trazer para você alguns princípios fundamentais e vão cair na prova. Lembre, ESO. Né? Você está fazendo o curso preparatório na OAB no ESU. Né? ESO. São os 3 princípios fundamentais do Código Civil. Então, o primeiro, eticidade, anote aí, eticidade. O segundo, socialidade. E o terceiro, operalidade, ou concretude. Então, os princípios que vão de fato criar o alicerce do Código Civil brasileiro é o ESO. ESO é o que você está fazendo no curso da OAB. Aí você só troca o U pelo O. ESO quer dizer o quê? Eticidade, socialidade, operalidade. Tá? Então, isso vai cair na prova da OAB, é importante você saber. O Código Civil também traz, isso é muito importante, o artigo 421, com o objetivo de gerar o quê? De gerar liberdade contratual. O artigo 421 traz essa liberdade contratual. Essa é a grande preocupação do legislador. Nós sabemos que no passado existia uma formalidade, como existe ainda. Se você pegar o artigo 206 do Código Civil, 206 é o artigo da prescrição, o 108 do Código Civil, 108. Ele fala que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então, nós temos diversas situações que existe um formalismo muito grande que deve ser respeitado. Mas esse código, o artigo 421, trouxe um avanço, isso cai na prova da OAB. A liberdade contratual, ela será exercida nos limites da função social do contrato. Então, o contrato para o Código Civil atual tem a ver com boa-fé e também com a função social. Então, isso também pode cair na prova da OAB e a gente precisa ficar atento em relação a isso, tá? Artigo 421, faça uma leitura. Vamos lá. Trazendo os princípios, então, parece ser muito teórico, mas vai cair na prova da OAB. O princípio da eticidade do Código Civil é o princípio que vai tratar do quê? Rege não somente o direito civil, mas todo o ordenamento jurídico brasileiro, tá? Por isso esse princípio da eticidade é muito importante, a prova da OAB gosta tanto de cobrar. Eticidade traz a ideia de que a aplicação da lei deve ser realizada levando em consideração a boa-fé objetiva e subjetiva. Então, eticidade vai trazer a ideia de fato que a lei deve ser aplicada sempre com uma interpretação de boa-fé objetiva e subjetiva, além da justiça, que deve ser conduzida com ética, com base na moral e nos valores da equidade e probidade. Tá? Então, eticidade, ética. Eticidade vem de ética. Então, a justiça tem que ser ética. Guarde isso, é importante. Segundo princípio importante que eu trago para você é o princípio da boa-fé. Incluso em diversos artigos do Código Civil, ele estabelece um padrão ético para como as pessoas naturais e jurídicas devem agir uma com as outras. Né? Então tem até direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego, os 3S, isso tem a ver com o princípio da boa-fé. Artigo 113, tá? É o artigo que vai tratar desse assunto tão importante. Vamos lá. O artigo 113, ele trata de um assunto muito importante, os negócios jurídicos, que devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, boa-fé sempre, tá? Vamos lá. O princípio da operalidade, já tinha falado para você, também chamado de concretude, tá? Isso pode cair na prova da OAB com esse nominho aí chatinho, mas vamos acertar com muita facilidade. O último princípio então, que eu quero falar para você, que é o princípio da operalidade, ou com concretude, que é previsto no Código 2002, é o último princípio norteador do Código Civil. Esse princípio da operalidade também é chamado na doutrina como princípio da concretude, já tinha falado para você. Esse princípio tem como objetivo dar mais autonomia ao julgador, para que aplique as regras e normas impostas no Código Civil, porém de uma forma menos genérica e abstrata. Ele deve levar em consideração aquela situação, o caso concreto,
Operalidade, caso concreto. Operalidade, caso concreto. Marca aí, faz um esqueminha aí no seu caderno, se você que está anotando ou está digitando no computador. Dessa forma, a operalidade ela trabalha em 2 pontos. E isso é muito importante, muito relevante, eu quero a sua atenção. O primeiro ponto que eu falo é dar mais espaço para o legislador criar regras e alterar normas que já existem para que a lei seja facilmente mudada, passando por uma mutação constante, se adaptando à sociedade. Então, muito importante. O segundo ponto é o ponto do poder público, o julgador, né? Ganhar também mais liberdade no julgamento e não julgar com cara e crachá. Então, esse é o objetivo desse princípio no código. Então, isso é importante bater um papo porque a prova da OAB gosta de cobrar esse assunto. Muito teórico, muito simples, mas pega muita gente porque deixou de estudar do começo o direito civil. Então, quando eu falo do princípio da operalidade, é um dos 3 princípios que vão criar o alicerce do Código Civil. Então você já sabe qual que é. Então, vai lá, eticidade, socialidade, operalidade, ok? Eticidade, socialidade, operalidade, tá bom? Então agora você já sabe que se cair, questão dada, hein? Questão dada, não tenha dúvida, questão dada. Vamos agora, saindo dessa parte teórica, introdutória, que ainda pode cair na prova da OAB, e a nossa ideia é gabaritar, nós vamos gabaritar direito civil. Eu quero trabalhar com você já um assunto que vamos ter provavelmente uma questão. O assunto dentro do código é o artigo que vai tratar das pessoas, do artigo 1º até o artigo 78. Vamos falar do artigo 1 até o 78, para traduzir para você. Então marca aí, estudo das pessoas no Código Civil, 1 ao 78. O primeiro livro trata, sim, das regras e normas dentro do âmbito do direito civil para as pessoas naturais jurídicas. Trata também da personalidade, da capacidade, dos direitos e deveres das pessoas naturais e da sucessão de bens. Também trata das pessoas jurídicas, definindo, sim, diferentes formas de constituição dessas pessoas jurídicas. Eu quero trazer para você o que você precisa saber que vai cair na prova. Emancipação. Até os 18 anos, você fica preso ao pátrio poder, ao pai e à mãe, pátrio poder. A partir dos 18 anos, você tem a maioridade. Maioridade a partir dos 18 anos. Não é 21 não, hein? 21 já foi. Vai cair pegadinha de 21. Então, 18 anos, maioridade, ok? Quando nós falamos dos 18 anos, abaixo disso você é menor. Se é menor, incapaz. A incapacidade pode ser relativa ou absoluta. Até os 16 anos, incapacidade absoluta. Dos 16 aos 18, incapacidade relativa. Eu posso sim antecipar a capacidade. Como que eu vou fazer isso, professor Júlio? Eu consigo fazer isso através da emancipação. A emancipação sempre cai na prova da OAB, um assunto muito cobrado, exame sim, exame não, 2 sim, não, 3 não, 1 sim. Emancipação é uma situação onde eu consigo antecipar a minha capacidade civil. Eu consigo fazer isso judicialmente, quando o pai quer e a mãe não quer. Eu consigo fazer isso de forma consensual, o pai e a mãe quer. E eu consigo fazer isso também por motivos legais. Aprovação em concurso público, autonomia financeira. Não, seria um motivo. São situações que me permitem ser emancipado. Outra forma de ser emancipado legalmente, também quando eu consigo a formação, né, em curso superior completo. Também seria uma possibilidade também. O estudo, então, das pessoas vai aparecer do artigo 1 até o 78, hein? Eu trago para você também, emancipar, eu antecipo a capacidade. De forma consensual, o pai e a mãe quer, vai no cartório, tabelão de notas. Se não, o pai e a mãe não quer, ou um quer, outro não quer, isso vai ser discutido no Poder Judiciário. Então, emancipação judicial, deixa de ser consensual. 2. E 3, emancipação legal. São alguns motivos previstos em lei que eu consigo emancipar. No passado, o casamento também. Hoje não, porque existe uma lei que você consegue... na verdade, existe a proibição do casamento do menor. Para mim, essa lei foi inteligentíssima. Para que casar tão cedo? Né? Então, muito importante essa lei. Então, hoje, os motivos legais, em regra, são passar no concurso público, a posse, não é passar, a posse. Também a questão da autonomia financeira e também a formação em curso superior, hein? Então, muito importante bater um papo sobre isso. Esse assunto nos interessa muito e vai nos ajudar a ser aprovado na OAB. Então, o que nós temos que ter atenção aqui no exame de ordem, então? Primeiro ponto, emancipação. Emancipação.
Segundo ponto, que é muito importante, vai cair na prova da OAB. Eu estou falando de interdição. Interdição, estou retirando a capacidade. Interdição, estou retirando a capacidade. Eu faço uma interdição para tirar a capacidade da pessoa. Às vezes um pai, uma mãe, um irmão, marido, esposa, um avô que desenvolveu Alzheimer, ok? Então, cuidado com isso, hein? Então, quando eu falo de interdição, é uma ação judicial para tirar a capacidade da pessoa. Emancipação, estou antecipando a capacidade. Olha só. Então, é muito importante esse assunto, por mais teórico que seja, porque ele vai ser cobrado na prova da OAB. E você vai acertar com muita facilidade, tá? Então, pontos importantíssimos. Eu quero falar com você também os direitos da personalidade e as suas características que a prova da OAB sempre gostou e sempre quis jogar isso na prova. A banca gosta de trabalhar com esse assunto porque muita gente erra. Vamos lá, vamos trabalhar de uma forma simples. O que é personalidade, hein? Direito da personalidade. Vamos tratar desse assunto que é muito importante? Quando nós falamos de direito da personalidade, é a qualidade ou condição de uma pessoa. É tudo aquilo que determina a individualidade daquela pessoa. É uma situação de direitos. O que são direitos da personalidade? Eu trago para você de forma bem simples, para você acertar se cair qualquer pergunta na prova da OAB. Primeiro, os direitos da personalidade são direitos civis, ok? Que preservam a individualização de cada pessoa. Em geral, a personalidade é tratada no direito da imagem, direito da vida, ao nome. Então, tudo isso tem a ver com o direito da imagem. O direito da imagem, o direito da vida, o direito à privacidade, tudo isso tem a ver com o direito da personalidade. Então, olha como é importante. Sabe por que você ganha dano moral no Brasil? Em virtude do direito da personalidade. Se não fosse, você não ganhava. Então, é um ramo, é um segmento do direito civil muito interessante para objeto de estudo. Quando nós falamos aqui em direitos da personalidade, a doutrina, e cai na prova da OAB dessa forma, ela classifica em 3 direitos. Então, guarde isso. Direitos da integridade física, que é o corpo, inclusive do cadáver, alimentos, doação de órgãos, condenação à tortura, saúde e abandono do incapaz, etc. Tá? Então, direito à proteção à integridade física. 2. Direitos à integridade psíquica, psicológica, privacidade, sigilo, socialidade, liberdade. E 3. Direito à integridade moral. Então, o direito da personalidade é um grupo de direitos físico, psicológicos e morais. Quando eu falo de moral, honra, intimidade, privacidade, propriedade intelectual, direito de invenção, direitos do autor, entre outros também. Tá bom? Então, é importante tratar desse assunto, porque cai na prova da OAB. No Código Civil, temos a previsão de que todas as pessoas são capazes de direitos e deveres. Isso aparece no artigo 1, seguido do artigo 2º, que também aponta o marco inicial da personalidade civil. O artigo diz o quê? Que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, professor, quando que eu ganho o direito da personalidade? Nasceu, você tem direito à personalidade. O primeiro presente que nós ganhamos não é do padrinho, da madrinha, do dinho, da dinha, né? Do tio, da tia, do avô, da avó, não. O primeiro presente quem dá para o bebezinho, seja ele ou seja ela, é o direito civil. O direito civil ele dá um presente. Nasceu com vida, você já ganha um presente. Então a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Isso cai na prova do OAB, hein? Pergunta que não quer calar. Quando começa a personalidade civil da pessoa? Com o nascimento com vida. Mas a lei também põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, que você deve ter aprendido lá em direito constitucional. O nascituro também tem proteção. Então é importante sim ressaltar para a prova da OAB que são direitos essenciais. A dignidade e integridade. E independe da capacidade civil da pessoa. Por isso protege tudo o que é próprio. Honra, vida, liberdade, privacidade, intimidade, entre outros. Os direitos da personalidade, gente, são genericamente expressos também na Constituição Federal no artigo 5º. O tema é abordado de forma muito leve e específica, mas não é cansativo, não é exaustivo, não é taxativo, é exemplificativo, tá? Então, falou em direito da personalidade, nascimento com vida. Tem a ver com honra, tem a ver com o nome, por isso nós podemos fazer alteração de nome, a intimidade, o corpo, tá? Então isso é importante, hein? A tutela para defender os interesses. No nosso ordenamento jurídico, gente, existe uma série de mecanismos que cessam, sim, a lesão, a ameaça a direito. E ocorrem de 2 formas, preventiva ou repressiva. Preventiva, feita por uma ação ordinária, com multa, uma ação preventiva, obrigação de fazer ou não fazer, a fim de evitar a ameaça.
E a repressiva, depois que ocorreu a lesão, você vai pedir os danos morais, no caso também de danos materiais, você também vai cobrar isso, através de uma ação de perdas e danos, tá? Anote aí que isso cai na prova da OAB, sempre cai, é muito importante. Quais são as características dos direitos da personalidade? Então eu trago para você, quais são as características, isso vai cair na prova, hein? Muita atenção. Eu trago a primeira característica, que é inatos originários. Inatos originários. Ou seja, os direitos da personalidade são adquiridos ao nascer, independente da vontade. Ah, não quero, não tem como não querer. Nasceu com vida, ganhou o direito da personalidade. Por isso eles são chamados de direitos originários. Direitos da personalidade são vitalícios e perduram a vida toda, e alguns direitos da personalidade se refletem mesmo após a morte, né? Por isso você não pode pegar um corpo e fazer o que você quer com o corpo, com o cadáver, porque ele merece respeito, com base no princípio do direito da personalidade, da proteção do direito da personalidade. Por isso, quem vai no cemitério e rouba um crânio, né, ele está cometendo crime. Crime contra a personalidade, contra a honra. Então, muito interessante isso. Então, o direito à personalidade ele é vitalício, reflete até após a morte, hein? Os direitos o direito da personalidade, ou os direitos, né, são muitos, eles também podemos dizer que são imprescritíveis, né, ou imprescritíveis, que é o termo, a nomenclatura mais utilizada no Brasil. Eles perduram, gente, enquanto durar a vida. Em algum caso, ele pode, sim, eles são protegidos até após o falecimento, né? Então, podemos dizer, sim, que os direitos da personalidade, ou direito da personalidade, são imprescritíveis, tá? Podemos dizer, sim, e a doutrina ela é bem pacífica nesse sentido. Outro ponto também, os direitos da personalidade são inalienáveis, são relativamente indisponíveis, porque não possuem valor econômico imediato, exceto se houver violação desse direito, quando nascerá um direito a uma indenização através de ação de perdas e danos, com o objetivo de compensar. Outro ponto que eu queria falar para você também, o direito da personalidade, eles podem ser opostos, erga omnes, por isso são chamados também de absolutos. Então, anota aí que isso é importante. Direito da personalidade, ou os direitos da personalidade, são intransmitíveis, não se transmite a outra pessoa, cabendo apenas àquela pessoa, hein? São irrenunciáveis, continuam como indivíduo, e não pode sofrer limitação. Então vamos fazer um checklist aqui. Características dos direitos da personalidade, professor Júlio. Inatos originários, vitalícios, imprescritíveis, inalienáveis, absolutos, intransmissíveis e irrenunciáveis. E não podem sofrer limitação, ok? Legitimidade dos direitos da personalidade, hein? Os direitos da personalidade são inerentes à própria pessoa ou personalíssimos. Né? Então, nós podemos dizer, sim, que em princípio cabe à própria pessoa ingressar com as medidas para assegurar o seu direito, tá? As principais dúvidas sobre os direitos da personalidade. Quais são os direitos da personalidade? Então, são direitos da personalidade personalíssimos, a vida, a imagem, o nome, privacidade, além disso, essenciais ao direito à dignidade e integridade, protegendo tudo que lhe for próprio, honra, vida, liberdade, privacidade. Mais uma pergunta que pode ser feita. Quais são os direitos da personalidade previstos no Código Civil? São vários, né? São vários. Estão nos direitos da personalidade a proteção à integridade do corpo, da pessoa, da imagem, a inviolabilidade da vida privada, filmagem, né? Tem muita discussão no condomínio. Ah, tem uma câmera em frente à piscina. Privacidade, direito da personalidade. A proibição de divulgação de escritos, da transmissão da palavra ou publicação, exposição da utilização de imagem, tem tudo a ver com isso. Mais uma pergunta foi feita, como é a proteção dos direitos da personalidade? Eu respondo que em nosso ordenamento jurídico existe uma série de mecanismos, ferramentas, né, para proteger os direitos da personalidade. Entre eles ocorrem duas formas, forma preventiva e repressiva, eu já tinha até explicado. Mais uma pergunta que eu gostei também, como são classificados os direitos da personalidade? A doutrina determina, sim, que os direitos da personalidade são classificados em 3 grupos. Direitos à integridade física, integridade psíquica e integridade moral. Eu tinha falado para você já, então tá aí. Legal, né? Esse assunto é muito importante. Então, caiu, acertou, né? Vamos combinar. Tema fácil, vamos acertar tudo. Vamos gabaritar essa prova do OAB. Estuda que a vida muda, hein? É importante estudar. Vamos lá. Quero fazer aqui um checklist com você, um checklist muito importante, hein? Para confirmar aqui, ó. Então, estudamos aqui, sim, os principais temas que caem na prova do OAB, todos os temas, um levantamento, uma pesquisa séria, real, feita aqui pela Escola Superior Universitária. Então, você já tem noção do que mais cai.
E entramos no assunto do direito civil. Quando nós falamos de direito civil, o que cai, sempre cai, um assunto teórico, é o alicerce do direito civil, os princípios, fundamentais princípios do direito civil. Você já sabe que é o ESO, né? Você está estudando o ESU, então lembra que é o ESO. Quando eu falo ESO, você já sabe o que é. Nós estamos falando aqui sim da eticidade, socialidade e operalidade. Então, muito tranquilo, muito fácil. Já sabe o que é operalidade, né? Ou concretude, tanto faz. Conversamos aqui sobre o direito das pessoas. Dentro do direito das pessoas, você já sabe o que é capacidade, o que é direito à personalidade, incapacidade relativa, incapacidade absoluta, interdição, emancipação, que é muito importante trabalhar sobre esse assunto também, porque é um tema de prova, é um tema que sempre vai cair na nossa prova e a gente tem que saber o que é para poder acertar, para poder ir bem e ser aprovado na prova da OAB. Tá? Então é importante. Quero lembrar também, a capacidade, ela é um assunto muito importante, é cobrado em outros temas também. Quando eu falo de capacidade, é aos 18 anos. Né? Então, capacidade. Só trazer mais uma discussão que é importante, a diferença da capacidade de direito e capacidade de fato. A OAB adora perguntar isso. Né? E a capacidade de direito é a capacidade de gozo. O artigo 1º do Código Civil é inerente ao ser humano. Ele possui personalidade jurídica, como nascimento, você já sabe. É uma aptidão genérica para adquirir direitos, a contrair deveres, ou seja, ser sujeito de seus direitos e deveres. Essa capacidade de direito. Aquele que possui personalidade natural, ou seja, possui personalidade de direito, a capacidade de direito é condição do próprio ser humano. Então, capacidade de direito, você ganha o plus, que é o direito à personalidade. Nasceu, você já ganhou os direitos da personalidade. É no plural, né? São direitos, vários direitos, né? O direito. E aí você ganhou esse plus, direito à personalidade, automaticamente você ganha aí a capacidade de direito, que é a capacidade de gozo. Quando eu falo da capacidade de fato, anota aí. Então, capacidade de direito é diferente de capacidade de fato. Capacidade de gozo é diferente de capacidade de exercício. Capacidade de fato e capacidade de exercício é aptidão para exercer pessoalmente atos da vida civil. Em regra, nós vamos adquirir a capacidade de fato com a maioridade, ou emancipação, menor incapaz, que nós já conversamos aqui. Nem todas as pessoas têm a exemplo dos incapazes. A teoria da incapacidade sofreu grandes alterações estruturais com a emergência, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi instituído pela Lei 13.146. Tá? Então, agora sim, essa primeira fase aqui caiu, acertou. Bom, combinado? Muito obrigado e até a próxima aula. Eu espero você.